A história do modal marítimo. Dentre os meios de transporte, o mais antigo é o transporte marítimo, pois é utilizado desde a antiguidade. Desde 8000 a.C., já existem relatos na sociedade da utilização de pequenas embarcações e navios no mar. Na antiguidade, os homens das sociedades primitivas usavam troncos, canoas, como meio de transporte em rios e lagos, se aproveitando das correntezas das águas e de suas forças com o remo. A ideia trazida da China para o Oriente no século XIII, de navios de vários mastros e do leme de dobradiças, favoreceu o desenvolvimento do transporte marítimo à vela. A evolução do transporte marítimo à vela foi responsável pelos grandes descobrimentos, pela ampliação do mundo conhecido e pelas mudanças sociais e econômicas de vários países na época das grandes navegações, período também conhecido como expansão marítima, do século XV ao século XVI. O transporte marítimo e hidroviário teve dois momentos de evolução extraordinária. O primeiro, com a substituição da energia eólica pela energia térmica usada na máquina a vapor na época da Revolução Industrial, e posteriormente o segundo, no século XX, com o uso do petróleo no lugar do carvão como combustível e da utilização do motor a explosão como meio de propulsão. Após o término da Primeira Guerra Mundial, houveram grandes inovações no campo tecnológico, as quais resultaram em significativas evoluções para o modal marítimo. Dentre as mudanças ocorridas no século XX, destaca-se a melhora em relação à capacidade de carga a ser transportada nos navios e a criação de embarcações específicas especializadas no transporte de um determinado tipo de carga. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância do modal aquaviário, que é um dos modais mais importantes para a indústria e a logística no Brasil. O transporte marítimo ainda não tem todo o seu potencial devidamente utilizado. Sua importância está diretamente ligada à intermodalidade, à geração de novos empregos, ao aumento na movimentação de carga no país e ao fortalecimento do setor de logística no mercado nacional. Apesar de todas as dificuldades que enfrenta, com portos ainda inadequados, burocracia e altas tarifas, para citar apenas algumas, o setor movimenta mais de 350 milhões de toneladas ao ano. Fica fácil imaginar o quanto este número pode melhorar se houver uma preocupação e um trabalho efetivos para alterar esse quadro. Vantagens e desvantagens do transporte marítimo. Entre as vantagens, podemos destacar: ele é um modal muito barato, principalmente quando comparado ao transporte aeroviário. Ele é capaz de alcançar lugares muito distantes, desde que seja banhado por mar ou rios. Tem capacidade elevada de carga por viagem, o que torna o principal meio de transporte. Já nas desvantagens, nós temos um transporte muito lento, podendo demorar até mais de 1 mês e meio para alcançar o destino final. Vou dar um exemplo. Uma viagem de navio do Brasil para a China demora em média 45 dias para ir e 45 dias para voltar. Ele tem limitações quanto ao desembarque de cargas e pessoas, visto que isso é só o possível em locais especiais como portos e embarcadouros. E agora falaremos sobre os índices de capacidade de carga e de uso. Um navio pode chegar a capacidade de carga até 400 mil toneladas. Uma única barcaça pode transportar até 1.500 toneladas de carga. E os principais tipos de carga são granéis sólidos, que são minério, carvão e grãos, que representam cerca de 43% da carga e são transportados por navios graneleiros. Os granéis líquidos, que são petróleo e seus derivados, que representam cerca de 29% da carga, são transportados por navios tanques. E os containers, que representam cerca de 17% da carga, são transportados por navios porta-containers. O pier pode receber navios de até 90 mil toneladas. E por fim, nós temos as curiosidades. O modal aquaviário é hoje responsável por aproximadamente 99% de toda a carga transportada na logística internacional. O baixo custo, segurança e elevada capacidade de carga são os principais elementos que fazem com que este meio de transporte seja muito importante para a logística. O transporte marítimo tem um custo 5 vezes menor que o ferroviário, 9 vezes menor que o rodoviário e 30 vezes menor que o aéreo. O porto público mais movimentado do Brasil é disparado de Santos, em São Paulo. O transporte marítimo no Brasil possui 8,5 mil quilômetros de costa navegáveis.
Quanto à estrutura, ao todo são 37 portos organizados, 52 instalações portuárias de pequeno porte, 51 portos públicos, 13 eclusas e 7 companhias docas. Cerca de 90% das exportações do país são feitas pelos portos, o que garante a grande utilização deste modal no Brasil. Apesar da segurança e do baixo custo, quase 1.400 contêineres caem de navios de carga para o mar a cada ano. Em 2020, foram registradas mais de 3.000 perdas. Nós somos a turma de logística do Senai Angra e agradecemos a sua atenção.